Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma gravação de oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor de Mercado. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Hoje, dia 31 de julho, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente iniciar com a análise do Ibovespa e vamos lá. Pessoal, o Ibovespa ainda segue naquela mesma região que a gente tem comentado aí, que é um ponto importante, um ponto de decisão aí, né, que eu considero como um divisor aí para os próximos movimentos de Bovespa, tá? Eu entendo que se o Bovespa permanecer acima desses 121.600, ele pode buscar até a região de 130, tá? Ele tentou, né, ficar acima ali daquela região, né, ameaçou ali um rompimento, mas acabou sofrendo ali por volta do dia 27, esse candle mais forte aqui, tá? Mas aí eu também tenho uma outra leitura, né? Repara o seguinte, o Ibov ele andou de lado aqui durante algum tempo. Então, se você reparar neste movimento de curto prazo, que se iniciou ali por volta do dia 22, né? Ele passou acima dessa região por volta do dia 14 de junho, estabeleceu um topo ali de curto prazo por volta do dia 22, então aqui passou a ser uma região de resistência, e ele deixou uma região de fundo aqui por volta dos 116.400 ali no dia 14. Então repare como ele andou de lado aqui durante algum tempo entre esta região, né, entre este topo e este fundo, e aí ficou andando de lado, andando de lado, andando de lado, até que na semana passada ele rompeu, certo? Tá voltando para testar exatamente aquela região de topinhos anteriores que ele rompeu e está segurando como suporte. Olha, vamos lá, pessoal. Eu entendo que o Ibovespa ainda esteja abaixo de uma região de resistência, tá? Qual que é a região de resistência? 121.600. É justamente esse topinho aqui de abril de 2022. Então, aqui é um ponto importante e eu entendo que o Ibov esteja justamente testando esta faixa, né? Repara que foi onde ele acabou sentindo na semana passada. Mas ele também está segurando uma região de topos anteriores. Então ele rompeu aqui esses topinhos de curto prazo dessa consolidação e por enquanto está segurando ali. Eu começo a ver a possibilidade do Ibovespa dar continuidade na sua movimentação de alta. O que ele precisa fazer? Permanecer acima dos 123.300. Se o Ibovespa conseguir ficar acima de 123.300, eu entendo que ele sim está rompendo essa região de resistência e abre espaço para buscar os 130 mil, que seria o próximo alvo, tá? Então, quem sabe a gente não veja o Ibovespa ainda tentando fazer um movimento parecido com esse. O que eu não gostaria de ver, acreditando que o Ibov ainda continue sua movimentação de alta, é algo parecido com isso. Um teste desse topinho que ele deixou na semana passada. Então, algo parecido com isso, testando a região dos 123.100, não rompendo, voltando para deixar esse pivôzinho aí que ele está formando acima dos 119.800 e perdendo. Se ele perder esse 119.800, aí eu entendo que o Ibov volta tudo de novo para testar o fundo dessa consolidação que ele tem segurado desde o dia 14 de junho, tá? Então, vamos acompanhar, né, se o Ibov vai para romper os 123 e 300, e aí eu entendo que ficando acima de 123 e 300 tende a continuar a movimentação de alta, e aí eu abro o alvo até os 130 mil, ou se ele vai falhar no teste dos 123 e 300. Falhou no teste dos 123 e 300, perdeu os 119.800, aí eu entendo que o Ibov volta para buscar de novo o teste dos 116 e 300, 116 e 400, que é justamente essa faixa aí de fundos que ele deixou desde junho, tá? Então, ponto importante, ainda tem um viés ali mais para cima para o Ibovespa, vamos ver se ele vai dar continuidade, rompendo topos, a ideia é o Ibovespa continuar subindo, tá? Caso não rompa, pode voltar mais uma vez para testar os 116.400 e ali vai ser um ponto importante para ser observado. Lembrando, né, que se o Ibovespa perder esses 116.400 também, aí o próximo alvo de correção que eu vejo está na faixa dos 112 mil, tá? Então, abaixo dos 116.400 seria 112 mil. Não é o que eu coloco como cenário principal no momento. No momento eu ainda vejo o teste ali dos 123.300 e se rompido, abre alvo para 130, tá? Então, vamos acompanhar o Ibov para ver como que ele anda aí nos próximos dias. Vamos dar uma olhadinha também aqui no gráfico do dólar, WDO FUT. Vamos lá. Bem, pessoal, o dólar, conforme a gente já havia comentado, né, há um tempo atrás, ele perdeu ali a região dos 4.975, veio testar como resistência, bateu cabeça, mandou para baixo. Aí ele tinha deixado outro fundo aqui na região
dos 800, né? Perdeu e está voltando para testar ali agora como resistência. Vamos ficar de olho porque é uma região no curto prazo que eu entendo que ele pode ficar um pouco mais travado aqui abaixo desses 800, tá? Agora tem uma outra leitura também com relação ao dólar. O dólar está em cima de uma mínima, né? 1.292. Isso aqui é uma região de bastante suporte, tá? Mas eu ainda acho cedo para acreditar que esse dólar vai andar no movimento mais forte de alta. No momento, a minha expectativa para o dólar é algo parecido com isso, no curto prazo. Voltando para testar essa região aí dos 4,83, 4,830, né? Batendo cabeça nessa linha vermelha e voltando para testar fundo, tá? Então minha expectativa no movimento mais curto aí para o dólar seria algo parecido com isso. Agora vamos lá. Caso o dólar não segure nos 4,83, ele acabe rompendo, fazendo um movimento aí mais forte, quem sabe aí até os 90, né? 4,90. Se ele faz uma pernadinha mais forte aqui para cima, volta para testar justamente essa região dos 4,80, aí eu já começo a ver os 4,80 como um ponto de suporte, onde ele tende a segurar, voltar para testar mais uma vez os 4,90 e quem sabe voltar para testar os 4,98, né, que é justamente onde deixou aquele topo ali por volta ali do dia 6 de julho, 7 de julho, tá? Então vamos acompanhar. No momento a minha expectativa para o dólar ainda é baixista, tá? Algo parecido com isso, mas não dá para descartar, né? Porque o dólar já está em um movimento mais forte de queda, já está numa região de suporte, não dá para descartar uma reação ali mais forte de curto prazo, e se ele fizer um movimento parecido com isso, aí eu passo a observar o dólar quando ele corrige para testar o fundo, e se testar o fundo segurar, existe a possibilidade de voltar para 4,98, tá? Mas somente se ele der uma esticada mais forte no curto prazo. Caso contrário, permanecendo abaixo de 4,83, abaixo da linha vermelha, entendo que a ideia é voltar para testar fundo, tá? Então, dólar, por enquanto, ainda entendo que é para baixo e 4,83 seria a primeira resistência ali de mais curto prazo que eu observo para o dólar. Rompendo 4,83, aí seria 4,90, só que aí, indo até 4,90, quando ele volta para testar o fundo, eu já começo a desconfiar se ele realmente vai continuar caindo ou se ele vai entrar dentro de uma consolidação, né? Entre essa região dos 4,80 e a região dos 4,98. Beleza, pessoal? Então, dólar, região de resistência aí nos 4,83. Ok. Bem, vamos lá. Separei dois candidatos aqui pra gente. O primeiro que eu vou comentar ali com vocês hoje é o gráfico de Marfrig, MRFG3, tá? Gosto bastante desse gráfico aqui de Marfrig, pessoal. Vamos lá, vou começar pelo gráfico semanal, né? Marfrig aí, movimento forte ali de queda, chegou até a região aqui dos 6,10, né? Próximo ali do fundo de 2020, né, pessoal? Então, movimento ali, desde que fez topo, lá em outubro de 2021, o Marfrig vem uma movimentação de queda muito forte, né? Chegou a desvalorizar cerca de 70%, mais de 70% de queda. E eu entendo que ele está formando uma base interessante aí nessa região dos 6,20, tá? A gente pode ver aí, quem sabe, uma correção de Marfrig até a região dos 8,83, região de 9,90, tá? Tem uma resistência ali pela mínima 72 também. E eu entendo que pelo gráfico diário ele está tendo uma reação, tá? Vamos lá, então repare o seguinte aqui no gráfico diário, o Marfrig deixou um fundo aqui por volta do dia 14 de dezembro, depois veio testar esse fundo em fevereiro, e desde então ele já tem feito alguns testes aqui nesta faixa dos 6,15, 6,10 e não tem perdido essa região, né? E aí a gente observa também aqui a região dos topos, né? Repara que ele vinha deixando topos mais baixos, até que de repente Marfrig deu essa puxada para cima, né? Rompeu essa região desses topinhos aqui mais baixos e veio testar justamente essa mesma região como um suporte, tá? E aí esse suporte ele está reagindo. Então eu gosto bastante da reação que o Marfrig está fazendo e eu começo a ver uma possibilidade aqui de um terceiro movimento de alta. Então se eu desenhar aqui uma projeção, onde eu colocaria o primeiro alvo na região dos R$8, o segundo alvo na região de 8,34 a 8,70, né? Quem sabe aí testando esse topinho aqui por volta dos 8,80. Então, no curto prazo, eu vejo assim Marfrig segurando em uma região de suporte. Tá certo que tem aqui uma região de atenção de curtíssimo prazo, né, no 7,80, na região dos 8 ali também, né? Então, eu ficaria de olho no teste desses topinhos anteriores, mas considero que Marfrig sim está numa região que é mais interessante para se pensar assim
numa entrada ali na compra, né? Onde teria um primeiro alvo na região dos R$ 8, e se for rompido a região de 8,80 mais ou menos ali, que seria ali os 127% de projeção. Tem uma região de topos anteriores e existe também a possibilidade, pelos fractais aqui Ficube, né, eu tenho um suporte 72, onde esse suporte 72 me dá como alvo uma MIMA 305. A MIMA 305 está aqui nos 10,50, tá? Então existe até a possibilidade aí de um médio prazo Marfrig buscar ali a região de 10,50, que é o alvo pela MIMA, tá? Então Marfrig reagindo em ponto de suporte. Gostei aí da movimentação dela dos últimos 2 dias, né? Vamos ver se ela consegue romper aí a faixa dos 8 e continuar na sua movimentação de alta, tá? Então Marfrig, acho que vale a pena ser acompanhada aí, tá, pessoal? Outro candidato que eu considero interessante é o gráfico de Neogrid, então NGRD3. Vamos lá, Neogrid deu uma bela puxada para cima, né? Movimentação de alta mais forte, também rompeu ali região de topos anteriores. Se eu traçar uma linhazinha de tendência aqui pegando fundos anteriores, repare que ele está exatamente nessa linha de tendência, tá? Assim, a questão de Neogrid tem um detalhe aí que é a questão da volatilidade. É um gráfico um pouco mais volátil, então muitas vezes ele pode ter um movimento ali um pouco mais forte, né, que para quem opera com stop curto pode acabar sofrendo um pouco mais. Mas também, qual que é a ideia? Entendendo que o Neogrid ainda volte para testar este topo, né, então que volte aqui para testar essa região de 2,27, ou pelo menos testar os R$ 2, eu vejo aqui como um ponto para já ser segurado, tá? Então a ideia qual seria? O Neogrid fizesse algo parecido com isso e voltasse para testar aquele topinho anterior, tá? Então no curto prazo eu considero o Neogrid um ponto de suporte. Mas também, quando eu vou para um tempo gráfico menor, nos 120 minutos, eu entendo que ele ainda tem uma resistência para ser rompida, que seria, por exemplo, essa linhazinha de tendência se você traçar dessa última movimentação de queda. Vamos observar para ver se o Neogrid consegue ficar acima de 1,80. Acima de 1,80 eu entendo que ele está rompendo aqui a linhazinha de tendência, está escapando essa linha vermelha. Vai ter aqui uma região em 1,84, 1,85 que a gente vai ter que observar de curto prazo, mas ele rompendo essa linha aqui dos topinhos anteriores, eu já começo a ver a possibilidade de Neogrid fazer algo parecido com isso, voltar pelo menos na região de R$ 2, e aí se romper, volta para testar o topo nos 2,25, tá? Então, Neogrid é outro candidato aí que eu considero interessante, tá numa região de suporte aí de curto prazo, e segurando por aqui, tem ali uma movimentação de alta até a região dos R$ 2, que eu considero bem interessante, onde traria ali um retorno por volta de 15 até 26%, se ele for testar topo, né? E aí, sei lá, abaixo desses fundos anteriores ali estaria dando uns 12%, né? Se ele falhar, que seria um ponto ali que eu não deixaria ele perder, tá? Se ele perder essa região aí de 1,54, 1,50, aí fica bem esquisito, porque ele tende a voltar tudo de novo lá para a região de 1,20, tá? Então, vamos acompanhar, pessoal, a região que eu considero aí um ponto de suporte. O único detalhe é que no tempo gráfico menor 120 minutos precisa escapar essa linha vermelha, precisa escapar essa linhazinha de tendência aí de curto prazo, e aí eu vejo a possibilidade de Neogrid voltar para a faixa de R$ 2, beleza? Bem, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no gráfico do S&P 500. Vou pegar aqui o meu gráfico do TradingView, S&P 500. Puxar para cá. Vamos lá, pessoal. S&P 500, pessoal. Bem, S&P 500 segue sua movimentação de alta, né? Topos e fundos ascendentes. Teve aí também uma bela movimentação de queda no dia 27 de julho, né? Mesmo dia ali que o Ibovespa acabou sofrendo também. Mas ainda não perdeu a estrutura de alta, né? A estrutura de alta ainda é para cima, topos e fundos ascendentes, tá? Eu até entendo que o S&P 500 a qualquer momento pode iniciar um movimento de correção, e a região aqui dos 4,470 é um ponto que eu vejo como um suporte de curto prazo. Se voltar para lá, seria um ponto onde eu passaria a observar mais um movimento de altista, né? Eu ficaria mais atento a procurar compras por ali, tá? Então, S&P 500 esticado, é para cima, tá? Continuo acreditando que a ideia é a continuação da movimentação de alta, mas que pode haver uma correção de curto prazo. E se houver essa correção de curto prazo, eu passo a observar aí o S&P 500 por volta ali da região dos 4.470. Se ele fizer um pivôzinho ali, a ideia é voltar mais uma vez para testar a faixa dos 4.600, que é o alvo que eu tenho ali de curto prazo para o S&P 500, tá?
Então, essa seria a minha leitura no S&P 500. Entendo que ainda tende a continuar sua movimentação de alta enquanto mantiver o padrão de topo e fundo ascendente. E para finalizar, vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin. Então, vou pegar aqui o gráfico do Bitcoin, BTC-USD, gráfico diário. Bem, vamos lá, Bitcoin acabou batendo cabeça, né? Não conseguiu romper ali a faixa dos 31 mil. Então, opa, deixa eu marcar vermelhinho ali por ser uma região de resistência. Então, não conseguiu romper de primeira, mas assim, eu vejo um suporte de curto prazo aqui próximo dessa faixa dos 28.400, tá? Então, assim, pessoal, vamos acompanhar o que o Bitcoin faz por aqui. Tá bem travadinho ultimamente, né? Mas assim, se ele segurar por aqui, eu vejo a possibilidade de mais um teste aí da região dos 32 mil. E se romper, quem sabe, aí buscando os 36, tá? 36 mil pelo gráfico semanal eu vejo como um alvo possível quando eu faço aqui uma retração de toda a pernada de queda. Se eu fizer uma retração lá do fundo até o topo, a região de 36 mil, onde eu tenho 38% de retração de todo o movimento. Tem uma região ali também de fundo rompido. Então é um ponto onde eu vejo ali que existe a possibilidade de Bitcoin voltar para testar como uma resistência, tá? Ali eu vejo como um ponto bem difícil mesmo do Bitcoin romper de primeira, né? Mas é claro, a gente tem que acompanhar, quem manda é o preço, então a gente tem que seguir o que o preço está fazendo. Voltando aqui no gráfico diário do Bitcoin, então tem uma expectativa ali de que na região dos 28.500 ele ainda pode ter uma reação ali para cima, tá? Agora vamos lá, se por um acaso o Bitcoin chega aqui nos 28.500, manda para cima, não rompe o topo anterior dos 31 mil, tá? Não rompe o topo anterior ali dos 31 mil, 31.400, né? E deixa um topo mais baixo que o anterior e vem perdendo esses 28.500, aí fica esquisito e eu começo a ver a possibilidade do Bitcoin voltar tudo de novo para testar a faixa dos 25.200, tá? Então, entendo que os 28.500 é um ponto de suporte, mas resistência está ali por volta dos 31.300. Se ele falhar nos 31.300, deixando um topo mais baixo que o anterior, volta para testar 28.500 e perde, aí abre a possibilidade do Bitcoin voltar tudo de novo para os 25.200, que passa a ser novamente um ponto de suporte para ser acompanhado mais para frente, tá? Então, curto prazo, eu ainda vejo o Bitcoin com possibilidade de segurar nos 28.500 e dar mais uma puxadinha ali para a faixa dos 30 mil, e aí a gente acompanha para ver a reação do preço. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejei para todo mundo uma excelente semana. E semana que vem nós estamos de volta aí com mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor de Mercado. Pessoal, um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.